conosco e agora vamos apontar na direção do yoga. E perceber que o yoga é uma filosofia muito maior, muito mais rica, muito mais profunda que tão somente as posturas físicas. Existe por detrás do yoga algo significativo para a nossa vida, uma vida de paz. E hoje aqui tem uma pessoa, um especialista, que eu fiquei muito feliz de poder ler um livro, o professor André De Rose, que está aqui conosco, tem um livro lindíssimo e hoje é nosso convidado. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, obrigado, Otávio. E eu queria que você falasse assim primeiro da tua alma, não uma definição, digamos, acadêmica do yoga, mas o que que tua alma sente, o que que é o yoga para você? Bom, a prática de yoga é viver o momento presente, é estar presente. E geralmente as pessoas não estão presentes na própria vida. É como se fosse um livro. Quando você vai lendo um livro, você vai passando cada página. Só que a nossa vida, as páginas vão colando à medida que a gente passa, não dá para voltar atrás. E por as pessoas não estarem presentes na própria vida, acontece o mesmo fenômeno que quando a gente está lendo um livro sem atenção. Então, às vezes a gente está concentrado, mas não está atento. E aí a gente passa um monte de páginas e se dá conta de que se perdeu. E aí você volta uma página e fala, opa, não é aqui. Aí passa outra, também não é aqui. Aí volta 5 páginas e fala, ah, é aqui. Aí você pega o fio da meada, né? Certo. Só que você leu cada palavrinha dali, leu cada letra, cada palavra, cada frase e não pegou nada, não estava lá, você não estava lá enquanto estava lendo, mas você leu. Então a vida é a mesma coisa, a gente às vezes não está na própria vida, porque ela é pontuada por momentos presentes. Mesmo quando a gente evoca o passado para o presente, ainda assim é o presente e no presente você está trazendo informações do passado. Isso é sempre presente. Então você pode estar no futuro ou no passado com a sua cabeça, mas essa vivência é presencial. E seria uma vivência, digamos que plena, consciente, até falando mais, você falou de passado e futuro, a gente pensa que o passado é um estado meio depressivo quando eu olho para ele, o futuro, um estado de ansiedade. O yoga traria um equilíbrio, traria uma paz do Ele momento. traria uma paz bem grande, porque a pessoa viver o momento, ela vive como uma criança. A criança, ela espera pelo Natal, né? E demora para chegar o Natal, porque ela vive muito o momento presente, ela está vendo as coisas conforme elas acontecem, e ela não tem a menor preocupação com o passado, e também não tem uma preocupação muito grande com o futuro, a não ser aquele que os pais ensinam. Então ela vive com muita intensidade, a vida na infância parece longa, então a criança, ela vive vários momentos de eternidade durante a vida dela da infância, depois cresce e a gente fica remoendo coisas do passado, quer dizer, o passado já passou, por isso que ele se chama passado, né? Passou. E o futuro é uma abstração matemática, você não sabe se hoje à noite você vai jantar ou se amanhã você vai almoçar no lugar que você programou, mas as pessoas perdem muito tempo não estando aonde deveriam estar, na própria vida. E André, aproveitando isso que você está falando desse gancho, eu vou fazer você voltar um pouquinho para o passado, pelo menos para a gente situar aqui os telespectadores. Qual é a tua história no yoga? Porque você escreveu um livro, o livro de ouro do yoga, que é um livro que eu recomendo muito como um dos mais completos, mais lindos que eu já vi no mundo, porque eu conheço muitos livros de yoga, o livro de ouro do yoga da editora Ediouro. E lá você fala com os grandes mestres do yoga, o Hermógenes, inclusive prefaceia o teu livro. Qual que é a tua história no yoga até hoje? Olha, até hoje é uma história bastante interessante, porque eu, quando era bem novinho, a minha mãe tinha uns livros de yoga do professor Hermógenes e ela ficava praticando algumas coisas. Mais tarde, quando eu cresci, eu vim saber que ela era professora de yoga casada com outro professor. E aí eu conheci esse professor mais tarde, né, o meu pai, e aliás em Copacabana. Foi uma sensação bastante estranha, bastante inusitada, que eu já era mais velho, eu já tinha uns 14 para 15 anos. E aí ele me convidou para praticar lá na escola dele. Só que ele morava em São Paulo, eu no Rio, então eu fiz durante muito tempo aula com a professora Jaci Amizani, e uma pessoa fantástica que me iniciou bastante bem na prática de yoga. Aliás, se eu fosse agora fazer uma homenagem a todas as pessoas, não daria, né? Porque tanta gente foi significativa para a minha formação até hoje, que eu ficaria horas falando para as pessoas, foi fulano, Indra É. Devi, De Rose, Hermógenes, sabe? Uma série de pessoas que me transformaram em quem eu sou hoje, né? Mas aí, contando a história, eu pratiquei nesse lugar, a Jaci
ela, por um brilhantismo dela, ela virou para mim numa época e falou assim, eu já estava praticando uns 6 meses, ela falou, André, você não está vendo que você não tem jeito, não dá? Por que você não vai fazer uma aeróbica, que quando, na década de 80 era aeróbica, era Cooper. Por que você não vai fazer um Cooper, uma aeróbica, né? Você não está vendo que não nasceu para isso? Aí eu falei assim, não, eu nasci sim, eu quero fazer isso, né? E aquilo mexeu comigo de uma tal forma que eu passei a praticar muito mais. E hoje você dá aula, né, de yoga? Você Dou tem aula, dou um aula. núcleo aqui em São Paulo, inclusive. Eu tenho um espaço chamado Soham, né? Eu Que sou, em sânscrito. É na Natingui, um espaço muito gostoso, que foi conseguido por puro acaso também, de um amigo nosso querido, que é o Paulo, que um tempo eu acolhi ele na minha antiga escola, né? Ele morou com a gente, tinha um trabalho lindíssimo lá com a gente, e aí a vida deu uma volta. Eu acabei perdendo a escola, porque esse país a gente sabe como é, tudo instável, né? Aí a gente foi para a escola dele, falou assim, não, vem trabalhar com a gente, né? Vem fazer isso com a gente. E a gente foi com muito carinho, num espaço que a gente nem esperava. Bastante lindo, bastante gostoso. Não, a Juliana, que inclusive a Juliana, ela dá práticas aqui no Momento Zen, nesse programa. Ela dá algumas aulas aqui para os telespectadores e ela admira muito, você admira o teu espaço. Agora, André, eu sei que isso nem sempre é algo que a gente possa pedir, é para demonstrar alguma coisa, mas para quem está em casa é bacana perceber, né, que você é uma pessoa que tem uma flexibilidade muito boa, assim. Se você pudesse demonstrar algumas posições de yoga e falar do caráter filosófico até delas. Tá, Eu sei que você veio, hoje não veio preparado, mas é legal das pessoas também verem que você pode praticar com qualquer roupa. Isso é bom. Essas posições, elas têm uma abordagem tão multifacetada que eu também ficaria meses falando aqui, não semanas. Mas tem uma coisa interessante que ninguém fala. Cada uma dessas posições tem nomes que suscitam, por exemplo, animais, personagens históricos, eles falam sobre heróis, eles falam sobre uma série de contos mitológicos sobre vários personagens e seres. Por que isso? O yoga ele procura mostrar que a gente é um personagem. E a gente está interpretando um personagem. Durante a nossa vida, a gente interpreta um papel. Mas esse não é a gente. Nós não somos esse personagem. Nós estamos aqui atrás, olhando pelos olhos do personagem como um observador sereno, né? Um observador passivo. Certo. Então, a dificuldade está em o personagem se dar conta de que ele é um personagem e libertar a nossa consciência verdadeira. Para exercitar isso, os asanas, quando você faz uma posição, que é a posição da árvore, por exemplo, não é para você falar, como na década de 60, né? Eu sou uma árvore, né? Mas é você sabendo que você é um ser humano interpretando um papel de árvore. Então, naquele momento, você deixa de ser quem você é. Então, você faz um treino para deixar de ser o personagem. Por exemplo, no meu caso, André, e aí eu vou ser uma árvore. Uma identificação. Uma identificação tem com o nome mito, no yoga, né? não é? É o Vrikshasana, Isso. a posição da árvore. E também a identificação em si tem um nome. A identificação é Nyasa. Nyasa. Então, essa identificação profunda com esses aspectos de cada posição produz uma libertação na cabeça. Então, é uma posição que rompe paradigmas, que rompe o comum. Quer dizer, ninguém naturalmente ficaria numa posição, às vezes, tão esquisita quanto a gente faz no yoga. Quer dizer, vou ler um livro com o pé atrás do pescoço? Não dá, ninguém faz um negócio Mas mostra desse. para nós, André, que as pessoas devem estar curiosas aqui. Essa postura da árvore primeiro. Por exemplo, essa posição que a gente chama de Vrikshasana, né, da árvore, é essa posição aqui. E aí a pessoa, normalmente a árvore não tem olhos, então a pessoa fecha os olhos e se concentra na posição, procurando manter o corpo firme, estável e identificado com ela. Como é que ela faz isso? Ela passa a respirar e sentir o ambiente, porque uma árvore, como não tem olhos, ela percebe o ambiente aonde está diretamente próximo do corpo dela, né? do organismo dela. Então essa posição, você fica na posição, respirando devagar e procurando se identificar com esse aspecto. Que bonito, ninguém fala disso mesmo, realmente é uma novidade. Não é tanto novidade, tem milhares de anos. Uma novidade na TV, né? Eu realmente não tenho falado disso com muita frequência, nem em cursos. Agora, tem uma série de posições que quando a gente trabalha no yoga, trabalha bastante alongamento muscular. Então, você trabalhou o alongamento muscular, ok. Mas para quê, né? Qual o significado? Porque cada uma dessas posições, ela acaba trazendo à tona quem você é.
Porque você é uma construção de tudo aquilo que você, durante a vida, fez. Então, você usa as suas pernas no cotidiano, né, no seu dia a dia, e ao usar as suas pernas no dia a dia, você simplesmente tem... Eu vou colocar o pé quase Claro. aí. Pronto, olha só. Então, isso daqui não é muito comum, né? Ninguém falaria, vou dar uma descansadinha nessa posição, né? Então, quando você usa o seu corpo no dia a dia, alguns músculos são ativados, né? São ativados, são requisitados, são trabalhados o tempo inteiro. E isso dá o seu perfil, quem você é na sua vida. Então, quando você vai fazendo esses exercícios todos, você, de certa forma, está fazendo o quê? Você está mostrando para você como você reage diante de um estímulo. Essa posição, o que que ela representaria? Isso é um Reagir trabalho de que equilíbrio. forma? Ele mexe de tantas formas. Ele trabalha equilíbrio, alongamento muscular. Se você quiser Obrigado. sentar. Foi. E ela faz o quê? Como é a posição de equilíbrio? Você fez, aliás, várias de equilíbrio, Fiz, né? fiz Talvez também. seja porque todos precisamos, né? Precisa. E as posições de equilíbrio, o que elas fazem diretamente? Você já percebeu que quando você toma um susto, você fica com as pernas trêmulas, sem base? Então, se você desenvolve a musculatura das suas pernas, você se torna mais forte, mais resistente. Resistente a impacto e torna-se uma pessoa que tem capacidade de andar, de ir, né, mundo afora com mais coragem, que é uma coisa semelhante às artes marciais. Elas trabalham tanto base que a pessoa fica até arrogante, né, às vezes, mas muitas vezes não. Mas a prática de yoga, quando você trabalha a base, ele te dá um destemor. Então você fica destemido. Então você tem essa sensação, você se imbui, né, você se veste, né, se você daquela força e você consegue superar obstáculos com mais facilidade. Agora, André, além disso também, a gente percebe que na posição existe o esvaziamento, né? Você tem que, faz parte até dos textos clássicos do Hatha Yoga, que é o livro, Hatha Yoga Pradipika, que é o livro mais antigo, um dos livros mais antigos de Hatha Yoga, que é o yoga do físico, teoricamente, tudo isso de forma mais simples. E lá se diz a necessidade de você estar concentrado na posição, concentrado inteiro, aquilo até que... para que a posição possa servir de porta de entrada para uma meditação. Então isso acaba sendo muito importante. Uma porque meditação no movimento. Nem tanto, mas sim, no movimento, mas parado, né? Você faz o movimento, para, e ali naquele momento você procura o estado de maior tranquilidade e estabilidade mental para aproveitar aquilo que vai ser proporcionado pelo exercício. E o teu yoga, que você, lógico que yoga, como até tem um colega nosso do yoga que diz, yoga simplesmente é yoga. Mas a tua linha puxa muito para o Hatha Yoga. Olha, o livro até deixa transparecer um pouco essa ideia mesmo. O teu livro, né? E uma breve explicação, né? O livro acaba falando sobre uma série de coisas que são muito polêmicas até, porque ele foi fruto de um conjunto de pesquisas na arqueologia, na filologia e na história indiana, que está sendo reconstruída agora, porque os britânicos não deixaram essa história vir à tona. Então, uma das coisas mais faladas no yoga é que yoga significa união. E normalmente a tradução para união é samyoga, né? E a tradução mais exata da palavra yoga seria adequação, né? Ou seja, viver adequadamente, ser adequado, estar adequado. Adequado consigo mesmo, com os outros, com o mundo. De forma plena, não é? De forma plena. Então essa adequação é para quê? Para que você possa viver em satyam. Satyam significa autenticidade. Muita gente fala que significa falar a verdade, né? Mas não deixa de estar perto disso. Porque satyam, né, é ser como se deve ser. Satyam, né? E por que ser como se deve ser? Porque o yogi busca autenticidade. Por isso que às vezes alguns yogis, as pessoas falam, nossa, essa pessoa é tão fora do normal, né, do comum. Mas fora do comum, não. Ele está sendo quem ele veio ser, o papel que ele tinha que executar na vida. Cumprir o dharma, né, o caminho. Exatamente. Então não dá para você cumprir o seu dharma sendo igual ao outro. Então você tem que ser autêntico, você descobrir essa autenticidade e expressar ela da melhor maneira possível. André, então interessante, infelizmente eu tenho que, nosso papo está acabando, mas é muito legal perceber até quem está te vendo aqui,
que você é uma pessoa muito autêntica, eu não te conhecia pessoalmente, conheço Obrigado. do livro, e muito legal, realmente você tem, quase que eu poderia te chamar de Swami, de Obrigado, um mas sábio. Na Índia a gente fala Swami para quem é um sábio do yoga. Mas eu quero que você volte aqui outras vezes, quero recomendar de novo. Quem quiser praticar yoga, a gente tem aqui um excelente profissional, uma excelente pessoa. O livro dele que eu recomendo de coração, que é o Livro de ah, Ouro do Yoga, da de obrigado. Ouro. Obrigado, André. Teu endereço vai sair aqui no site, o teu site para as pessoas conhecerem. Tá, Obrigado obrigado. mesmo, foi um prazer te conhecer Vamos apertar a pessoalmente, é mão. claro. Já conheci inclusive o André do Jô Soares também, que ele deu uma entrevista há muitos anos. Foi, Obrigado foi. mesmo. Namastê. Namastê.